Vou saudar aqui um outro professor da Universidade Federal Fluminense, dessa vez professor de Economia, que já não conversa aqui com a gente há algum tempo, professor Marcelo Carcanholo. Professor Marcelo Carcanholo, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia para você, para a equipe do Faixa, para os ouvintes. É sempre bom estar aqui quando a gente consegue. Não sei se você está vendo, mas eu estou aqui falando da minha sala na UF. Estou aqui em recesso escolar, mas trabalhando. Então, abri um espacinho na agenda para poder atender vocês. Eu estou na dívida já há algum tempo. Nada, nada. É sempre uma alegria te receber. Muito bom aqui bater esse papo contigo. Eu entendo perfeitamente, viu, Marcelo, a tua dinâmica de trabalho aí. Professor universitário trabalha demais aqui no nosso país. A gente tem uma dificuldade enorme de conversar aqui com os acadêmicos, enfim, ainda mais em período de aulas, mas felizmente a gente conseguiu esse espacinho na agenda para dialogar contigo no programa. Obrigado pela tua presença para a gente falar sobre talvez o tema, um dos temas principais aí nesse ano no que diz respeito à economia no nosso país, digamos, falando sobre esse tarifaço anunciado antecipadamente ontem pelo Donald Trump, né? Na verdade, ele já havia falado a respeito do estabelecimento dessas tarifas aqui para o país começariam amanhã, acabou de alguma forma mudando um pouco essa dinâmica, vai começar o tarifaço na próxima quarta-feira, no próximo dia 6, e com algumas diferenças em relação ao que ele tinha anunciado anteriormente. Parece que o tarifaço ele acabou, de alguma forma, desidratado, com uma lista de quase 700 exceções de itens que impactam mais fortemente a economia estadunidense. O Donald Trump, por óbvio, acabou, de alguma forma, cedendo às pressões de determinados setores empresariais nos Estados Unidos, temendo perder popularidade diante da possibilidade de um aumento da inflação no país. Marcelo, eu não vou avançar muito aqui na minha introdução, não. Já queria saber logo a respeito das tuas impressões desse tarifaço e essas quase 700 exceções estabelecidas pelo governo Trump em relação às tarifas para as exportações aqui do nosso país. Até que ponto você acha que a gente deve comemorar essas medidas aí anunciadas ontem pelo Trump, esse recuo tático, digamos assim, que o presidente dos Estados Unidos estabeleceu? Olha, Anderson, aí tem várias questões relacionadas a isso. Eu começaria dizendo o seguinte, a pergunta que você colocou no final aí da introdução à pergunta me lembrou uma expressão que se utilizava algum tempo atrás, que é aquela quando te pergunta se você prefere uma ou duas pauladas na cabeça, né? Quando uma basta para te matar, eu diria que tanto faz. É claro que aí eu estou exagerando um pouco, em função do que aconteceu de ontem para hoje, esse recuo tático, acho que foi o termo que você usou para caracterizar essa proposição, ou essa concretização do que vem a ser o tarifaço. Já tem gente falando que na verdade, um tarifinho, né? Mas eu diria o seguinte, Anderson, sobre isso. Embora exista esse recuo tático, o que ainda permanece dentro desse tarifaço, ou tarifinho, ainda é algo que deve causar impactos para nós, para a economia brasileira, menos do que antes, do que era a proposta inicial, mas impactos que a gente ainda nem conseguiu quantificar muito bem. Eu acho que essa nova lista, as exceções e quem continua sendo taxado, a gente tem que estudar muito bem os impactos propriamente ditos em relação a duas variáveis. A primeira delas qual é a restrição de demanda externa, compra dos Estados Unidos, desses produtos que continuam tarifados, e as possibilidades, no curto prazo não, mais médio e longo prazo, de encontrarmos mercados alternativos para esse tipo de produção. Por que isso é importante? Isso é importante porque, em função dessas duas variáveis, é que os produtores desses produtos que continuam tarifados vão decidir, no curto, médio e longo prazo, suas novas atitudes em relação à produção. Se mantém a produção, se aumentam, o que eu acho difícil, se retrocedem na produção desses produtos, desses bens, o que tem impactos diretos sobre produção, riqueza, emprego, etc., etc. Eu acho que esse são as questões a considerar a respeito da tua pergunta propriamente dita, mas no preâmbulo dela, você colocou, você contextualizou a pergunta com várias coisas que nos importam aqui, eu acho que a gente vai tratar, mas eu quero chamar a atenção inicialmente para uma e depois te repasso a palavra, que é
por que raios ocorreu esse recuo tático, né? Por que o Trump, ou, na verdade, o governo Trump, não se trata apenas de uma pessoa, por mais proeminente que ela seja, terminou por concretizar um tarifaço menor do que tinha sido anunciado. Bom, primeira coisa, uma nota de rodapé, mas a gente sempre tem que considerar, como você bem lembrou, foi postergado, né, tende a entrar em vigor na semana que vem, dia 6 de agosto, mas em função de como opera e das táticas de negociação desse governo Trump, até lá muita coisa pode acontecer, e mesmo depois do dia 6 de agosto também muita coisa pode acontecer. Ou seja, tudo que eu falei antes, impactos de curto, médio, longo prazo sobre decisões de produção, produtos que vão entrar, não entraram, podem vir a entrar, vão sair, etc, etc, que taxa, aumenta a taxa, diminui taxa, isso, no que diz respeito ao governo Trump, está sempre em suspenso, você nunca sabe exatamente o que vai acontecer, o que vai ser modificado. Mas em relação ao porquê do recuo tático, Anderson, eu diria o seguinte, tem uma discussão interna nos Estados Unidos e dentro do governo Trump, porque qual é o princípio básico de proteção tarifária para tentar reconstruir algum tipo de produção interna? Qual é o argumento básico? O argumento básico e outra coisa importante, tá? Não surpreende ninguém que o governo Trump tenha feito o que ele está fazendo desde que ele assumiu. Imperialismo assim se comporta e principalmente assim se comporta quando enfrenta contradições, enfrenta problemas, enfrenta dilemas. Qual é o argumento básico da proteção tarifária desde o século XIX? Não é novidade também, não. O argumento básico é que com proteção tarifária, mesmo com produtos que são importantes para essa economia, se você aumenta a tarifa, como eles são importantes, você está garantindo a existência de uma demanda para a construção de uma estrutura produtiva que internalize a produção daqueles bens ou serviços. Portanto, se trata de uma internalização da produção. Isso foi vociferado pelo Trump em vários momentos, para gerar produção interna, empregos, e toda a aliança que ele tem com sindicatos lá nos Estados Unidos, e por isso a escolha dele, do J.D. Vance, para ser o vice-presidente, tem muito relacionado com isso. O problema é que isso demora tempo para ser feito. Você não internaliza uma estrutura produtiva em 6 meses, 1 ano, 2 anos, isso demora algum tempo. Então o problema todo que ele está enfrentando, daí é que eu vejo o tal do recuo tático, é que nesse período de tempo você vai enfrentar todos os custos disso. E a inflação certamente é o mais grave deles, mas não é o único. Então, o que eu acho que explica um pouco esse recuo tático é justamente o fato de que internamente ao governo Trump, mas dentro dos Estados Unidos a discussão está posta, dos impactos da resistência ou do crescimento da inflação nos Estados Unidos vis-à-vis a imposição desse tarifaço. E aí, convenhamos, Anderson, do ponto de vista da inflação nos Estados Unidos, o impacto da tarifa sobre o Brasil é quase nada. Aí eu estou pensando no mundo. Ou seja, eu estou pensando nas tarifas para a Europa, para a Ásia. Esse é o impacto maior na inflação doméstica. E atenção, hein? Isso acontece justamente na virada de um dia para outro, onde no momento em que o Banco Central dos Estados Unidos resolve manter a taxa de juros, tudo bem, não aumentou, mas manteve a faixa da taxa de juros. A faixa está, acho que em 4,25% a 4,5% ao ano, o que para o padrão dos Estados Unidos é algo extremamente elevado, e embora diga-se que existam divergências lá no board, digamos assim, que decide a taxa de juros, parece que tem 2 pessoas que foram indicadas pelo Trump, que não concordaram exatamente, mas isso é o que se diz, né? Você nunca sabe muito bem como é que essas reuniões realmente transcorrem. Mas o fato é que o que saiu dessa reunião, pelo menos o relato, é de que o Banco Central americano não reduz a taxa de juros ainda, justamente pelo medo ou pela expectativa que se tem de que tenha um impacto inflacionário em função dessas tarifas que o Trump colocou. Então, eu acho que um pouco do recuo tático do Trump em relação ao tarifaço está relacionado com esse custo, digamos assim, inflacionário que a economia dos Estados Unidos tende a viver, até que, se porventura vier a acontecer de fato, a internalização da produção, que é o objetivo final da implementação dessas tarifas a nível global. Agora, isso, Anderson, é uma impressão, um sentimento que eu tive em função do que aconteceu de ontem para hoje,
mas eu acho que tem algum embasamento. Uhum. Não tenha dúvida, é fato que o Donald Trump sofreu uma série de pressões internas aí por conta dessas medidas que ele anunciou do tarifaço, e isso certamente teve influência nessa decisão dele impor essas quase 700 exceções na lista de produtos aí que vão ser impactados por essas tarifas. São 40% a mais de tarifas. Os produtos já eram tarifados, só para lembrar aqui, em 10%, e o Trump implementou ali um decreto que ampliou em 40% essas tarifas para uma série de produtos. Aliás, o Marcelo, de acordo com a AmCham Brasil, que é a Câmara Americana de Comércio para o Brasil, essas exceções, essa lista de exceções, de quase 700 itens, representam ou representariam 43,3% das exportações brasileiras para os Estados Unidos. É claro que é uma análise ainda difícil de ser feita, mas na tua avaliação, assim, numa primeira avaliação, essas exceções que estão incluídas no decreto, elas beneficiam mais o Brasil ou mais os Estados Unidos? Como é que você analisa essa lista de exceções? Tem produtos como suco de laranja, enfim, eu até citei aqui na entrevista com o professor Daniel Arão Reis alguns desses produtos aqui: suco de laranja, aeronaves civis, petróleo, veículos e peças, fertilizantes, produtos energéticos, enfim. Essas exceções, elas beneficiam mais o Brasil ou os Estados Unidos? Olha, Anderson, em grande parte das exceções anunciadas, o que a gente vê o sentimento que a gente tem, é isso que eu tenho escutado, inclusive, de alguns colegas, é o receio de que, como vários desses artigos são artigos necessários para a própria estrutura produtiva da economia dos Estados Unidos, é o receio do impacto de custos, né? Um aumento de custos que pode gerar, enfim, ter algum impacto inflacionário na inflação doméstica dos Estados Unidos. Então, essa é uma primeira coisa. Agora, também tem produtos que a gente olha assim, à primeira vista, que não participam, assim, pelo menos não imediatamente, da estrutura produtiva da economia dos Estados Unidos. Por exemplo, sei lá, eu penso aqui, suco de laranja. Suco de laranja ficou de fora. E isso, do ponto de vista até da política interna nos Estados Unidos, tem repercussões, né? Porque você tem, sei lá, uma relativa forte presença de produtores de suco de laranja nos Estados Unidos, principalmente na região da Califórnia, que são afetados por isso. Quer dizer, não são afetados porque, enfim, se comparado com o que tinha antes, não muda nada. Mas, enfim, que poderiam ter os seus interesses atendidos se fosse aplicada essa tarifa, porque eles teriam, portanto, maior competitividade na produção interna desse suco de laranja, e quando esse produto entra na lista de exceções, eles, enfim, não têm mais esse interesse atendido. Tá, tudo bem, a Califórnia é um estado que, do ponto de vista eleitoral para os estados, para o Trump, talvez não tenha lá grande influência, não faz parte lá dos estados fundamentais que decidem, em última instância, a eleição nos Estados Unidos, mas a gente não pode esquecer que, enfim, ano que vem tem eleição para o Congresso nos Estados Unidos, e em função das contradições internas e das críticas que o Trump vem sofrendo, o cenário de que ele perca a maioria no Congresso não está fora das alternativas possíveis. Então, esse, por exemplo, o suco de laranja, poderíamos pensar em outros produtos, é algo que, enfim, causa algum estranhamento, porque não faz parte propriamente de elementos constitutivos da estrutura produtiva da economia dos Estados Unidos, e, portanto, enfim, algum impacto inflacionário de custos teria. A gente poderia pensar, talvez, em alguma espécie de inflação de alimentos para setores mais empobrecidos nos Estados Unidos. Sei lá, o suco de laranja compõe... eu estou pegando o suco de laranja como uma ilustração, enfim, produtos bens de consumo mais diretos da população mais empobrecida nos Estados Unidos, uma tentativa de aliviar um pouco a pressão da inflação nessas camadas mais pobres que, recordemos, em alguma medida, participaram muito da eleição do Trump na última eleição, né? Surpreendeu muita gente, né, que camadas empobrecidas tenham votado em um candidato conservador, mas aí a gente tem que lembrar o fato de que, em momentos de profunda crise, saídas nacionalistas, mesmo que à direita, costumam ter
grande votação em função da desesperança, até desespero em algumas situações, que as camadas mais empobrecidas possuem. Então, a gente teria que, enfim, estamos fazendo isso, né, sentar com mais rigor, olhar esses produtos, entendermos exatamente quem são as frações da burguesia agrária, tá, no sentido do suco de laranja, onde elas estão, quem que eles apoiaram, quem que eles apoiam, quem que eles estão sinalizando apoiar para a eleição do ano que vem. Isso é muito importante do ponto de vista da avaliação, o componente político-eleitoral do Trump. Não podemos esquecer essa variável. Para além dos efeitos econômicos, tem esse efeito político das eleições do ano que vem que são importantes analisar. Mas, sintetizando de novo a tua pergunta, eu acho que, grosso modo, na maior parte dos produtos que fazem parte dessa quase 700, né, dessa lista de exceções, eu acho que a preocupação é justamente esse, é um recrudescimento da inflação via componente custos. Mas, de novo, eu acho que isso tem que ser feito, uma análise mais rigorosa tem que ser feita não só analisando o tarifaço ou o tarifinho imposto ao Brasil. De novo, qual é a relevância do Brasil para os Estados Unidos? Tende a zero. Eu acho que um estudo rigoroso tem que ser feito, claro, contemplando o Brasil, mas dentro do ponto de vista mais da economia mundial. Para uma análise inicial, Marcelo, há o entendimento de que boa parte do empresariado bolsonarista segue muito afetado por esse tarifaço aí empreendido pelo Donald Trump. É óbvio que a gente vai olhar isso com calma ao longo dos próximos dias, são quase 700 itens aí nessa lista, a gente precisa ter um olhar muita calma, enfim, muito focado nesses produtos para entender o que politicamente também representam essas exceções. O Marcelo, falando agora um pouco mais sobre o Brasil, o secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, Rogério Seron, ele destacou que o impacto desse tarifaço na economia no nosso país não será pequeno. Mesmo assim, ele participou das discussões sobre o plano para tentar minimizar os efeitos desse tarifaço na economia brasileira, afirmou que há existência de exceções de decreto, que seria isso uma notícia relevante para o nosso país. O secretário afirmou ainda que o plano do governo para amenizar essas medidas do Donald Trump está pronto e o governo aguarda uma decisão do presidente Lula a respeito desse anúncio. O Seron acredita que o plano não vai precisar passar por muitos ajustes diante do fato de haver exceções a esse tarifaço, porque ele já foi desenhado aí de alguma forma para se adaptar a possíveis mudanças por parte dos Estados Unidos, atender proporcionalmente mais os setores atingidos pelas tarifas. Eu queria te ouvir, Marcelo, sobre justamente as medidas de retaliação que o Brasil deve ou deveria adotar para responder a esse tarifaço, bem como as ações para amenizar os efeitos desses 40% a mais de taxas de tarifas sobre as exportações brasileiras aos Estados Unidos. Anderson, antes de entrar propriamente na tua pergunta, algo que acho que ficou faltando da nossa conversa anterior, sobre o impacto, eu analisei mais do ponto de vista do impacto do Brasil frente à economia dos Estados Unidos, a pauta importadora e exportadora dos Estados Unidos, que tende a zero. Mas o contrário não é verdadeiro. Ou seja, o impacto, mesmo com esse recuo tático do tarifaço do Trump, o impacto para a economia brasileira não será pequeno, de fato. Aí o secretário tem integral razão. Mas eu chamo a atenção também, ainda de forma preambular, para o fato de que continuam dentro do tarifaço produtos importantes do ponto de vista do que é a base da sustentação política da extrema-direita no bolsonarismo aqui no país. Eu estou pensando aqui no setor de frutas, café e carne, por exemplo. O que ajuda, digamos assim, na nossa interpretação de que, na sua estratégia de negociação, o governo Trump está muito mais preocupado com os impactos internos, econômicos e políticos, do que propriamente com seus aliados ou pseudo-aliados aqui dentro do Brasil, com o bolsonarismo. Se a família Bolsonaro está mais preocupada com a própria família do que com a política brasileira, eu diria que o governo Trump, ou Trump está muito mais preocupado com as contradições internas do seu próprio país do que com esses seus eventuais aliados aqui dentro do país. Isso é uma primeira coisa, preambular. Sobre a tua pergunta específica, assim,
que as exceções são importantes, o que ficou de fora, digamos assim, desse tarifaço, eu quero de novo lembrar o que você comentou no início da nossa conversa, que não nos esqueçamos que esses produtos já foram taxados, né? Se tratava, portanto, de uma sobretaxa, para além daquilo que já foi. Ou seja, se a gente pega a situação pré-entrada do governo Trump e o que está acontecendo agora, o que a gente vai ver é que, de fato, os produtos brasileiros foram, e não só os brasileiros, mas, enfim, a gente tem que analisar isso do ponto de vista da economia mundial, os Estados Unidos implementaram uma sobretaxa para suas importações extremamente relevante. Resposta em termos de economia brasileira. Bom, a resposta em termos de economia brasileira, e a gente acho que teria que separar, claro que são coisas relacionadas, a resposta imediata, ou mais pontual / imediata, ou seja, frente a uma agressão, entre aspas, econômico-tarifária, porque é disso que se trata, como responder independentemente de outra coisa. E aí eu acho que tem dois caminhos. Primeiro, é claro que se você tem um aumento de taxas dos teus produtos que são exportados para lá, você tem que pensar em formas de responder também com aumento de taxas para produtos que são importados desde lá. Evidentemente, considerando, assim como eles fazem do ponto de vista de lá, os impactos que isso tem para a estrutura produtiva interna e para os impactos inflacionários que o aumento das taxas de importação de produtos que vêm dos Estados Unidos, o impacto que teria sobre a inflação doméstica. Então, acho que isso é uma primeira coisa, e imagino que por aí o governo mais ou menos está tentando pensar. Esse é um tipo de resposta mais imediata. Um outro tipo de resposta também imediata, pontual, é você tentar compensar os custos ou a perda de mercado para esses produtores nacionais que estão perdendo mercados em função desse aumento da taxa nos Estados Unidos, né? Principalmente para os setores que têm suas pautas exportadoras, digamos assim, ou produtos que são mormente exportados para a economia dos Estados Unidos. E aí algum tipo de crédito, de subsídio para exportação, de algum tipo de atuação de política pública para fazer com que os preços não caiam, porque quando você tem um excesso de produção, não tem mais um mercado que você tinha antes, você tem um excesso de oferta, você tem uma tendência de precificação para baixo desse produto. Uhum. Algum tipo de amortecimento para redução desse produto, o que significa, do ponto de vista da política pública, você entrar como comprador. Talvez fosse uma boa oportunidade, Anderson, para determinados produtos mais estratégicos, pensando na inflação doméstica, para você reconstruir algo que a gente conversava, sei lá, tempos atrás, numa das nossas entrevistas aqui no Faixa Livre, que é para reconstruir os estoques reguladores, né? Os estoques reguladores do Estado, você reconstrói justamente quando o Estado tem que entrar comprando, quando os setores que produzem não têm mercado, e, portanto, você pode comprar a preços que você pode negociar, você, Estado. Eu acho que é o momento para fazer isso, né? Produtos que podem reconstruir estoques reguladores poderia ser outro tipo de medida mais pontual e imediata. Se o governo está fazendo isso ou não, eu não sei, Anderson. Mas eu quero ir para outro tipo de resposta que me parece a mais importante, a mais soberana, digamos de alguma maneira, que claro que as coisas têm que vir casadas, que é uma resposta estratégica. Não mais meramente uma resposta de, digamos assim, contenção de danos. Isso que eu chamei de respostas imediatas, pontuais, particulares, é uma espécie de contenção de danos, que tem que ser feito, que é necessário. Mas eu acho que o governo, e eu acho que isso o governo não vai fazer, se fizer, vai me surpreender em muito, é uma resposta estratégica. Porque o que está sendo sinalizado com isso não é uma mera mudança de um ponto fora da curva, é uma mudança de parâmetro dentro de uma trajetória que voltará para a sua normalidade. O que está sendo sinalizado é uma mudança de trajetória. Uhum. E, de novo, não é uma relação meramente bilateral, economia brasileira e economia dos Estados Unidos. É da economia mundial. O que está sendo sinalizado é uma mudança de trajetória para a economia mundial. Para onde vai, não sabemos muito bem. Mas são justamente nesses momentos, Anderson, onde você deve no sentido de ter obrigação, de ser necessário, de ao menos considerar custos e benefícios, linguagem bem tecnocrática de economia, de cenários possíveis para mudança de rota, mudança de estratégia. É nesses momentos que você pensa
modificação na estratégia de desenvolvimento. Não é em cenários de conjuntura favorável que normalmente você pensa em mudança de estratégia de desenvolvimento. É quando está sendo mudada a trajetória da inserção internacional da tua economia frente a uma mudança da economia mundial, que você pensa de distintas estratégias. E quando eu falo pensar distintas estratégias, pensar, colocar à mesa, pelo menos a debate, reformas estruturais de fato, que repensem a tua inserção subordinada nesse comércio internacional, que justamente por você se inserir de forma subordinada, é que você tem os impactos que você tem de uma medida como essa do governo Trump de elevar as tarifas. Se nós não tivéssemos uma inserção subordinada nesse grau dentro do mercado mundial, os impactos seriam certamente bem menores. Nós temos esses impactos que teremos justamente porque temos uma inserção dentro do comércio internacional, da economia mundial, extremamente subordinada. Mas eu iria além. Por que não repensarmos também o grau de abertura financeira? E isso é importante. Mas o financeiro, o que tem a ver com o comercial? Notem, nós começamos a nossa conversa aqui sinalizando a hipótese de que o tal do recuo tático do governo Trump tem a ver com impactos inflacionários lá, que justamente foram essa expectativa de que ocorram impactos inflacionários lá, que fez com que o Banco Central dos Estados Unidos não reduzisse a taxa de juros. E qual é o impacto disso para a economia brasileira? Que a taxa de juros dos Estados Unidos, para a economia brasileira e para o mundo, é o piso. Ou seja, a nossa taxa de juros doméstica, a Selic, que também foi mantida ontem em 15% ao ano, a dos Estados Unidos mais uma margem, em função de risco, de várias coisas. Portanto, a possibilidade que a gente tem aqui de reduzir as nossas taxas domésticas de juros está muito relacionada também com aquele piso. Mas o que eu estou colocando aqui? Um outro determinante para as taxas de juros domésticas é o grau de abertura financeira. Quanto mais você estiver integrado aos mercados financeiros, maior é o custo que você tem ao, reduzindo as taxas domésticas de juros, ter uma fuga de capitais, porque você não tem controle de câmbio nenhum. Com fuga de capitais, você tem uma desvalorização do nosso câmbio, o que gera, para nós, uma inflação, um crescimento da inflação em função do impacto dos custos sobre os produtos importados. Então, percebam, está tudo interligado. É nesse momento que, além das medidas corretivas, que eu acho que são necessárias, você tem a obrigação de pensar uma nova estratégia de desenvolvimento que mude os marcos estruturais, dentro dos quais essas mudanças conjunturais, ou de trajetória, para além das conjunturais, se colocam. E essas respostas estruturais, Anderson, desconfio fortemente que não estão na pauta desse governo. Eu também desconfio fortemente, viu, Marcelo, em relação às medidas mais estruturais, acima de tudo, que digam respeito a mudanças aí na trajetória da nossa economia para responder a esse tarifaço. Enfim, vamos aguardar e vamos cobrar acima de tudo. Eu queria trazer também, Marcelo, algo que você citou na tua resposta anterior para a nossa discussão, essa decisão ontem do Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, que manteve a taxa básica de juros em 15% ao ano. Essa decisão interrompe uma trajetória de alta da Selic que vinha desde setembro do ano passado. Abre aspas, o comitê tem acompanhado com particular atenção os anúncios referentes à imposição pelos Estados Unidos de tarifas comerciais ao Brasil, reforçando a postura de cautela em cenário de maior incerteza. Além disso, segue acompanhando os desenvolvimentos da política fiscal, como os desenvolvimentos da política fiscal impactam a política monetária e os ativos financeiros. Fecha aspas. Disse um trecho aí do comunicado divulgado ontem pelo BC. Em outro trecho desse documento, o Copom cita que, abre aspas, o ambiente externo está mais adverso e incerto em função da conjuntura e da política econômica nos Estados Unidos, principalmente acerca de suas políticas comercial e fiscal e de seus respectivos efeitos, fecha aspas. E que esse cenário exige cautela, principalmente de países emergentes diante da tensão geopolítica. O BC reafirmou que, apesar da atividade econômica ter apresentado um crescimento mais moderado, o mercado de trabalho continua aquecido.
O mercado de trabalho aquecido é um problema para o Banco Central, enfim. Marcelo, uma decisão já esperada do Copom, em alinhamento com as expectativas do chamado mercado, mas é uma solução que vai no rumo certo, manter a Selic em 15% ao ano, Marcelo? Não era hora de se iniciar uma trajetória de queda da taxa de juros? Olha, Anderson, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que trazer aqui para a discussão de todo mundo aqui, de todos os ouvintes que participamos aqui do Faixa Livre, é que talvez o Banco Central tenha encontrado a melhor desculpa que poderia ter encontrado, desculpa aqui entre aspas, para manter a taxa de juros em 15% ao ano, que cá entre nós já estava decidido de antes. Né? Essa manutenção da taxa de juros de 15% já estava de antes. O que ia se modificar e acabou se modificando seriam as justificativas apresentadas para a manutenção dessa taxa de juros de 15% ao ano. Lembre-se, em reuniões anteriores, o Banco Central já tinha sinalizado, olha, talvez seja o momento de sinalizarmos, né, sempre esses palavreados mais cuidadosos, né, um término da trajetória de alta da taxa básica de juros, o que não significa implementarmos imediatamente, darmos um cavalo de pau, digamos assim, para iniciarmos imediatamente uma trajetória inversa de redução da taxa de juros. Ou seja, a manutenção, a chegada no teto, digamos assim, da taxa de juros de 15% ao ano, já estava sinalizada em reuniões anteriores. O que o Banco Central encontrou foi uma excelente desculpa entre aspas, para tentar justificar algo que já estava pré-decidido, ou seja, a manutenção dessa... Se não fosse isso, Anderson, eu acho que o comunicado seria as incertezas em relação à manutenção do compromisso com ajuste fiscal e austeridade desse governo. Eu acho que essa era a ata que estava sendo escrita para ser lançada depois, se não tivesse acontecido o que aconteceu. Como aconteceu o que aconteceu, além da preocupação com as incertezas da política fiscal doméstica, que é sempre o argumento que eles usam, eu acho que eles encontraram uma boa desculpa. De novo, do ponto de vista, nunca é só técnico, né? As coisas em economia sempre são técnicas e políticas. Mas do ponto de vista também técnico, o que eu te diria, de novo, Anderson, é o seguinte, de fato existe uma preocupação via efeito câmbio nosso. Por quê? Como eu já mencionei antes, a taxa de juros de países dependentes, periféricos, enfim, que se inserem de maneira subordinada no mercado financeiro internacional, as taxas de juros domésticas são sempre um plus em relação à taxa de juros de referência da economia mundial, que é basicamente a taxa de juros dos Estados Unidos. Se existe uma tendência da taxa de juros dos Estados Unidos a se manterem uma certa rigidez para baixa, que é o que nós estamos vendo, ou se mantém em patamares elevados, isso significa, portanto, que existirá menor margem de manobra para uma redução das taxas de juros doméstica. Por que isso? De novo, porque se a gente reduz a taxa de juros doméstica, mantida a taxa de juros lá tudo mais constante, você tem uma saída líquida de capitais, uma desvalorização do câmbio, o que tem impactos inflacionários internos. Isso é uma preocupação real, concreta. Mas, de novo, o impacto desse tipo de efeito será tanto maior, quanto mais o teu mercado de câmbio, ou seja, o preço da moeda doméstica vis-à-vis a moeda internacional, depender dessa entrada / saída de capitais. Ou seja, quanto maior for o teu grau de abertura financeira, menor é a margem de manobra de autonomia de política monetária que você tem para determinar a taxa de juros doméstica frente à taxa de juros internacional do país de referência, que é dos Estados Unidos. Portanto, sim, há uma base real concreta no discurso de manutenção da taxa de juros, mas, de novo, essa base real concreta depende, portanto, determinada por uma estratégia de desenvolvimento que nos impede de termos determinantes mais estruturais que nos deem mais autonomia de política monetária. Então, tem uma base de verdade no discurso, é preciso manter a taxa de juros em 15% ao ano. Mas uma análise crítica, como nós fazemos aqui, tem que ir ao fundo. O ser radical significa ir à raiz dos problemas. Menor é a nossa margem de autonomia na determinação da política monetária, quanto maior for o nosso grau de abertura financeira. Nós temos que reduzir esse grau de abertura financeira. E tem instrumentos para isso. Enfim,
controle de câmbio, taxação de entrada de fluxo, de saída, enfim. Aí é uma questão de discutir, frente à conjuntura internacional, os melhores instrumentos para essa conjuntura. Agora, o meu ponto aqui, isso não está nem na pauta, né, Anderson? Isso é discussão de, como dizem eles, de dinossauro, porque não se discute isso. Não se discute, não se discute. A necessidade de ampliação do investimento público, esse arcabouço fiscal que vai ser mantido, está claro que o Lula vai manter essa lógica de fiscalismo que ele estabeleceu desde o início do mandato, uma tática, uma estratégia liderada pelo ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. Efetivamente isso não vai mudar. Lamentavelmente, o que precisaria de fato ser feito estruturalmente não será, lamentavelmente, a partir do que a gente observa no cenário econômico do nosso país. Marcelo, eu estou com meu tempo esgotado aqui. Eu quero agradecer muito a tua presença com a gente mais uma vez no Faixa Livre, que a gente possa voltar a dialogar aqui em breve no nosso programa sobre os temas importantes da economia. Muito obrigado pela tua presença, um bom dia de trabalho para você aí e um grande abraço. Eu que agradeço, Anderson. Muito obrigado, abraço a você, equipe do Faixa, todos e todas as ouvintes, e sempre que eu puder eu dou um jeitinho para estar aqui com vocês. Abraço, obrigado. Bom dia de trabalho para vocês. Obrigado, um grande abraço, até a próxima. Conversamos aqui com Marcelo Carcanholo, professor de Economia na Universidade Federal Fluminense, a UF.